Fala galera, Simões aqui na área, mais um tema, mais um vídeo aí para vocês essa semana. Esse vídeo ele também vai estar composto aí na nossa playlist, tá? E hoje eu vou falar sobre a importância do volume, ok? E todo mundo sabe que o volume é muito importante e vocês podem até estar se perguntando por que precisa de um vídeo para isso, né? Todo mundo sabe que o volume é muito importante. Mas o objetivo desse vídeo não é só falar sobre a importância do volume, mas é fazer vocês entenderem isso de uma forma mais interna. Fazer vocês entenderem de uma forma que, inclusive, motive vocês a começar a planejar e executar um volume mais interessante a partir de hoje, beleza? Então, antes da gente ir para o tema, deixa eu dar uns recados aí para vocês. Fiquem de olho nos links aí da descrição, tem o link da minha rede social aí, lá vocês podem entrar em contato comigo diretamente, tirar dúvidas sobre a carreira de vocês, pedir dicas, esse tipo de coisa, tá? Também deixei o link do nosso time, lá tem o link do Instagram, né, da rede social do nosso time, lá tem alguns conteúdos, beleza? Também deixei alguns links para comprar softwares com desconto, beleza? Bom, vamos lá então. Nesse vídeo aqui eu vou falar não só da importância do volume, não só com a intenção de motivar vocês a terem um volume mais interessante, mas também eu vou dar um passo a passo de como aumentar o volume no começo da carreira. Talvez não dê tempo de fazer tudo em um vídeo só, então assistam o vídeo até o final, porque se não tiver esse passo a passo de como fazer mais volume, vai ter uma parte 2 que vai ficar nessa mesma playlist posicionada logo na sequência. Então, na verdade, se você está assistindo pela playlist, não precisa fazer nada, beleza? Bom, bora lá, vamos pro tema então. Deixa eu ir puxando os tópicos que eu deixei separado aqui. Primeira coisa, o volume, ele controla o ritmo da sua evolução. E por que isso é verdade, galera? Porque o poker não é feito só de técnica, mas ele é feito também de experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de você saber lidar com softwares, saber lidar com sites, fazer notes nos jogadores, e você vai acumulando esses notes ao longo do tempo, tá? A gente está falando de entender a forma como o seu field joga, beleza? Então, é basicamente experiência, ok? Eu gosto de chamar de cacuete de jogador. Para você encontrar aquelas jogadas que não estão na teoria, que você não aprende em aula, aquelas jogadas que são fora da caixa, mas que não são overplay, que não são... É muito fácil a gente jogar fora da teoria e acabar espioando, acabar cometendo erros terríveis. E jogadores muito criativos costumam ter esse problema no começo da carreira. E às vezes a gente só perde isso... Na verdade, a gente não perde, né? Mas a gente lapida essa criatividade com a nossa experiência. Ao longo do tempo, conforme você vai jogando, vai pondo em prática tanto aquilo que você aprendeu, como aquilo que você está desenvolvendo por conta própria. Quando você percebe uma linha, por exemplo, que você acha que o field está apostando demais, e você começa a pensar, pô, eu tenho que dar raise nessa linha. Mas se você dá um raise e toma o call, você pode ficar muito capado. Você pode ser, né, podado. Essa criatividade sua pode ser podada logo no começo da carreira. E isso acontece muito mais quando você tem um volume muito baixo. Porque pensa comigo, você fez uma determinada jogada, essa jogada deu errado, tá? Só que você jogou 50 torneios ou 60, 70 sitting goals naquele dia. Aquela jogada vai ser, os sentimentos negativos causados por aquela jogada, eles vão ser diluídos ao longo de um volume muito maior. Agora, se você jogar um torneio, você tentar um blefe, e esse blefe não passar e você ser eliminado perto da bolha, ou você ser eliminado numa retinha de MTT, e você só jogou aquele um torneio no final de semana inteiro, e você vai jogar só no próximo final de semana, é muito possível que você vai passar a sua semana inteira pensando naquela mão. E isso é muito ruim para nossa evolução, beleza? Porque os erros, eles vão tomar uma importância maior do que aqueles deveriam ter. Agora, quando você tem um volume mais interessante, você não só consegue colocar em prática mais vezes aquilo que você aprende ou aquilo que você desenvolve como jogador de pôquer, não só você consegue pôr em prática isso daí, como você consegue também avaliar com uma amostragem maior o quanto isso está ou não está funcionando, e além disso tem o benefício psicológico de você sofrer menos, porque todas as vezes que uma jogada der errado, ela vai ser diluída no meio de um volume muito maior. Beleza? Para finalizar isso daqui, galera, além de experiência, nós temos que falar também, temos que ressaltar que com um volume mais alto, você consegue avaliar melhor os seus resultados e com isso você consegue fazer ajustes mais rápidos na sua grade ou na sua metodologia de estudo. Se eu jogo 800 sitting goals ou 500 MTTs por mês, em um mês eu consigo ver se a minha estratégia está dando certo ou não. Ah, Simões, mas tem as variâncias, blá blá blá, tudo bem. Só que se você tiver 60%, 70% de ROI negativo em MTT em 500 jogos, com certeza alguma coisa errada tem. É muito difícil que você faça um ROI tão negativo em um volume de 500 jogos, por exemplo. Ou em 800 jogos de sitting goal, quem tem no longo prazo um ROI de 10%, raramente vai estar em downswing em 800 jogos, beleza? É difícil que isso aconteça. Então, ao longo de um mês, você consegue fazer ajustes na sua macroestratégia, na sua rotina, na sua grade, no jeito que você estuda, em quais são suas fontes de estudo, beleza? Agora, quem faz
vamos supor 10% desse volume, quem joga 50 MTTs por mês, vamos colocar 20%, vai, 100 MTTs por mês ou 160 sitting goals por mês. Você vai demorar 5 vezes mais para ter essa mesma quantidade de jogos, e isso vai fazer com que você demore 5 vezes mais para fazer qualquer ajuste. Então imagina que você está numa programação para ser lucrativo, para se tornar profissional, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, imagina você ficar 5 meses no escuro sem saber se você está indo na direção correta ou não. Então imagina que eu estou indo daqui da minha cidade para uma cidade 300 quilômetros de distância. Então eu fico 5 meses andando em uma direção aleatória sem saber para onde eu estou indo. Daqui 5 meses pode ser que eu esteja mais distante, ok? Então esse volume faz com que você corrija a sua rota mais rápido. E vamos deixar uma frase de efeito que eu gosto bastante, que é o seguinte: a direção é mais importante do que o ritmo ou do que a velocidade, beleza? Se eu vou de São Paulo para Campinas e eu aponto para o norte, não importa a minha velocidade, eu nunca vou chegar em Campinas. Agora, se eu for andando na direção correta, eu vou demorar? Vou, mas eu vou chegar antes daquele primeiro exemplo do cara que foi em uma outra direção, né? Eu não sou muito bom de geografia, mas eu acho que Campinas não é pro norte, né? Imagino que seja ali mais pro oeste, né? Sudoeste, alguma coisa assim. Mas beleza, de qualquer maneira fica o exemplo aqui. Então, falado esse primeiro tópico, vamos pro próximo aqui, que é o seguinte, o volume, ele diz o quanto você é capaz de planejar e executar. E isso daqui é muito importante porque algumas pessoas são capazes de planejar e executar, outras não são. Ah, Simões, e se eu não sou, eu devo desistir? Não, não deve, mas talvez você deva dar alguns passos para trás, beleza? Cada pessoa é funcional em determinados níveis, em determinadas habilidades. Planejar é uma habilidade, executar é outra. E executar aquilo que você mesmo planejou é uma habilidade bastante específica que eu acredito que a maioria das pessoas não tem. E eu digo isso por experiência própria, porque eu não tive e acabei desenvolvendo isso, e na verdade estou no processo de desenvolver essa habilidade por causa do poker, beleza? Então quando eu entrei no mundo do poker, por assim dizer, eu tinha bastante dificuldade com isso, eu planejava muito. Na hora de executar, eu acabava tropeçando muito, acabava tendo problemas de disciplina, problemas às vezes emocionais também, me sentia mal e simplesmente não conseguia executar aquilo que eu havia planejado. Então eu tive que dar passos para trás no sentido de entender como minha mente funciona, ir para uma terapia, entender quais eram as minhas dificuldades, entender que eu tinha facilidades que outras pessoas não têm, e aí eu comecei a planejar de uma maneira que eu pudesse executar. Então essa relação entre planejar e executar, ela não é só eu vou planejar e eu tenho que executar isso. Não, mas é também eu planejar coisas que eu seja capaz de executar. Nós não estamos falando só sobre desenvolver ou executar, mas também sobre calibrar o processo de planejar. Beleza? E por que eu tô dizendo isso, galera? Assim, eu vejo muitas pessoas na seletiva, principalmente, falando que tem um número muito grande de horas, que eu gosto de poker e eu tenho tantas horas por semana para desenvolver, e aí você contrata e percebe que não é bem aquilo, que aquele jogador não consegue, de fato, executar aquilo que ele planejou. Ele planejou dedicar uma quantidade X de horas, no final das contas ele não consegue executar. E para resolver isso daqui, é um processo muito mais profundo e duradouro, um processo que precisa ser longevo, você precisa tocar esse projeto, digamos assim, de planejar e executar por muitos anos, até que você realmente consiga executar aquilo que você planejou. Isso assumindo que você não é uma pessoa naturalmente com essa habilidade, assim como a maior parte das pessoas. Agora, num primeiro momento, você está se testando. Se você está no começo da carreira, você está se testando. Então é importante, e eu vou falar sobre isso aqui em relação a como fazer, como aumentar o seu volume no começo da carreira. Eu vou dar um passo a passo ali, onde vocês vão poder medir muito bem isso daqui, beleza? Então, quando você aumenta o seu volume, você consegue simplesmente medir o quanto você consegue executar uma coisa que você planejou. E, cara, essa é uma habilidade que pode fazer você chegar até a lua, sabe? E eu digo isso porque agora que eu tenho, num certo nível, num nível razoável, essa habilidade de planejar e executar, eu tô planejando mais coisas e tô executando mais coisas. As coisas que eu tenho na minha vida e na minha rotina estão cada vez mais próximas das coisas que eu planejei. Isso significa que em algum momento no futuro, você vai poder literalmente abrir um bloco de notas igual esse daqui, que esse aqui inclusive é escuro, né? Porque para quem tá assistindo isso daqui à noite, não vai machucar os olhinhos aí na tela do computador. Então se você tá assistindo à noite, deixa um comentário aí agradecendo. Se você tá assistindo de dia, considere também dar um curtir no vídeo, beleza? Mas de qualquer maneira, se você é uma pessoa que consegue planejar e executar, você vai poder em algum momento literalmente abrir um bloco de notas como esse daqui e desenhar como vai ser sua vida nos próximos 5, 10 anos.
sabe? Nós estamos falando sobre a habilidade de realmente criar a sua vida, projetar, desenhar a sua vida do jeito que você gostaria que ela fosse. Agora, quem não planeja não consegue fazer isso. E quem não consegue executar aquilo que planejou, também não vai conseguir. Então entendam que aumentar o volume de vocês nesse momento atual da sua vida é um primeiro passo no sentido de conseguir desenvolver uma... Como que é a palavra? A gente pode chamar de autonomia ou também soberania. Acho que soberania é a mais interessante. Isso daqui é o primeiro passo que você vai estar dando para desenvolver soberania sobre a sua própria vida. Pensa nas coisas que você gosta e nas coisas que você não gosta. Hoje, as coisas que você não gosta parece que são coisas sobre as quais você não tem controle. Mas no longo prazo, quando você planeja bem e você consegue executar o que você planejou, você elimina quase tudo aquilo que te incomoda e você potencializa quase tudo aquilo que você ama e que faz sentido para você. Beleza? Bom, acho que já não tem muito mais o que falar sobre isso. Deixa eu puxar o próximo tópico aqui. Bom, o volume mostra o quanto você está comprometido com a profissão. Isso daqui é importante porque eu nunca vi um jogador de pôquer ou um aluno, ou principalmente um candidato da seletiva do time, dizer que não está comprometido com a profissão. Eu nunca vi isso, tá? Todos eles dizem que estão comprometidos com a profissão. Agora, enquanto você não testar, você não vai de fato saber. Porque eu, Simões, já estive comprometido com muitas coisas, mas menos da metade delas eu cheguei aonde eu havia planejado, beleza? Então você no começo da carreira, você vê resultados no Instagram, você vê transmissões na Twitch, você vê... Eu nem deveria estar falando o nome das redes sociais, porque eu acho que o YouTube ele vai prejudicar o alcance do vídeo, mas beleza, não tem problema. Me ajudem, inclusive, compartilhando esse vídeo, tá? Pra gente levar conteúdos de mais qualidade para as pessoas que a gente conhece, ok? Mas enfim... Você vê resultados por aí, você vê stream, você vê pessoas que você conhece, ou pessoas próximas, ou pessoas na internet, que vivem do poker, sabe? E assim, você só vê o palco, não é? Você vê aquilo que é mostrado, principalmente num contexto de marketing, tá? Porque quando você vê um resultado de um jogador que é de time, por exemplo, ou que ele tem uma escola, ou que ele dá aula em algum lugar, implicitamente aquilo é um trabalho de marketing, beleza? Então assim... O quão bom seria para o meu time, por exemplo, se eu fizesse um post dizendo quantas horas por dia eu estudo, ou dizendo o tamanho do sacrifício que foi para mim encontrar o apoio da família no poker, por exemplo. Cara, ninguém fala sobre isso no contexto de marketing. No contexto de marketing, as pessoas falam sobre o valor, sobre as coisas boas, sobre as coisas positivas que fazem vocês terem vontade de consumir aquele produto que está sendo vendido. Galera, isso é simples, isso é como a internet funciona. Então você pode estar se sentindo comprometido, porque até então você só teve acesso ao seu próprio desejo sobre a profissão. Ou seja, você só teve acesso às coisas boas, às coisas que você quer. Você ainda não teve acesso ao preço, ao custo, ao quanto você tem que dedicar em termos de esforço, em termos de tempo, às vezes em termos de dinheiro também, pagando por um curso ou pagando uma porcentagem do seu lucro jogando para um time. A gente tem o ônus e tem o bônus. Se você é novato, é muito, muito provável que você até agora só tenha tido acesso ao bônus, ou seja, ao que de bom pode acontecer na sua vida se você se profissionalizar, mas você ainda não teve acesso ao ônus que a profissão traz, beleza? E se forçar, eu não vou nem dizer se forçar, tá? Mas se incentivar a ter um volume mais alto é uma forma de você testar o quanto você está realmente comprometido, o quanto vale a pena para você, tá? O quanto você consegue planejar e executar esse volume, beleza? E num nível mais profundo, o quanto você está comprometido a realmente assumir o ônus daquilo que você se comprometeu a fazer, que é ser um profissional de poker, beleza? Então, aumentar o seu volume agora pode ser uma forma de se testar, e se você for reprovado nesse teste, não tem problema porque você vai ter dois caminhos. E como que você seria reprovado, né? Se você tentar aumentar o seu volume e não conseguir por muitos meses. Isso significa o quê? Você tem dois caminhos. O primeiro é decidir que o poker não vale a pena para você, beleza? E se isso acontecer, eu recomendo que aconteça rápido, ok? Porque quanto antes você sair do poker, antes você vai poder ir para um outro projeto. E aí você vai ter que se testar de novo até encontrar alguma coisa que faça sentido pra você, beleza? Não se enganem, galera. Não tenham, assim, aquela paixão de adolescente que a gente acredita que vai ser o nosso grande amor da nossa vida. Não necessariamente é assim, tá? O poker não foi a primeira coisa que eu amei em termos de profissão. O poker não foi a minha primeira ideia. Não foi a primeira coisa a qual eu me dediquei, beleza? Mas foi a primeira aonde eu me testei e fui aprovado por mim mesmo. Ou a gente pode inverter isso e dizer que eu aprovei o poker. Então, quando você se testa, aumentando o seu volume, você está se testando, né? Você está ao mesmo tempo se testando se você é capaz de fazer o que tem que ser feito para ser um profissional de poker, e ao mesmo tempo você está também testando o poker, no sentido de você está decidindo se vale a pena aquilo para você, beleza? Se depois de muitos meses você não se sentir motivado em fazer volume, é muito possível que você, de forma
implícita, vamos dizer assim, eu ia dizer inconsciente, mas eu não sou psicólogo e não gosto de ficar colocando termos técnicos aqui, tá? Eu não tenho autoridade para isso, mas assim, entendam de uma forma coloquial, de uma forma popular o que eu tô dizendo. Pode significar que você inconscientemente decidiu que o poker não faz sentido para você, e aí vem a procrastinação. Beleza? Então tem dois caminhos. Quando você perceber que vem a procrastinação, você pode enfrentar essa procrastinação, se você achar que ela é um problema geral, que ela é um problema que acontece em todos os campos da sua vida. Agora, se ela acontece só no contexto do poker, então provavelmente não é procrastinação. Provavelmente é o teu cérebro decidindo por você que aquilo não funciona. E é importante a gente se testar para chegar nessas conclusões o mais rápido possível e poder corrigir rota, beleza? Se lá no seu futuro, no seu mundo ideal, lá daqui 10, 15 anos, quando você for bem sucedido em alguma coisa, o que vai ser essa coisa? Se não for poker, então cada ano gasto com o poker é um ano que você está postergando o seu sucesso em uma outra área, ok? Ao mesmo tempo em que cada ano em que você não se dedica de corpo e alma ao poker, é um ano a menos, ou na verdade é um ano a mais, né, que você posterga o seu sucesso no próprio poker. Então, se comprometer, tá? Se testar, planejar e executar é muito importante para você conseguir sair desse dilema o quanto antes. É como se fosse o poker, ele tem uma encruzilhada. Ou você vai dar certo ou você não vai dar. E não tem certo e errado nisso daí, porque o poker não é a única profissão legal do mundo, ok? Legal no sentido de divertida, não é? Tem muitas outras profissões também, muitas outras opções. Então não é certo ou errado você dar certo no poker ou não. Mas o errado é você demorar para não dar certo. Demorar para dar certo é ok. Ok? Beleza? Porque é um sonho realizado. E se é um sonho, tudo bem se demorar 5, 10 anos, porque quando ele for realizado, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser uma pessoa realizada e tá tudo bem. Agora, demorar para não dar certo é a pior coisa que pode acontecer, porque pode ser que você fique endividado, pode ser que você tenha dívida com algum time, pode ser que você passe muito tempo sem ter renda, e aí você vê aqueles seus amigos da escola ou da faculdade que eles construíram a vida deles nos últimos 5, 10 anos, e você não saiu dos micro-stakes e não profitou e não se profissionalizou. E você vai ter que começar uma profissão do zero com 25, 30, 35, 40 anos. Isso é muito ruim. Então eu recomendo um prazo aí de 1 a 2 anos, sabe? E o conteúdo que eu tô produzindo aqui é um conteúdo que em um período de 1 ano, ele provavelmente, se não vai dizer, ele vai te dar boas dicas sobre se você vai dar certo ou não com o poker. Beleza? Então, recomendo que vocês coloquem em prática tudo isso que está sendo falado, principalmente o que vai ser falado no segundo vídeo. Esse daqui já está enorme, né? Deixa eu conferir aqui quantos tópicos que faltam, peraí. Beleza, conferi aqui, estava ali embaixo, ó, faltam só 2 tópicos, então acho que eu consigo terminar isso daqui, tá? Não vai demorar tanto. O seu volume, ele possibilita planejamentos mais ambiciosos. Aqui é um problema, porque isso aqui é importante demais para eu passar rápido, né? Vamos... Ué, não dá para aproveitar essa linha aqui, não? Será? Dá, aqui. Beleza. Possibilita planejamentos mais ambiciosos. Vamos lá, quantos você quer ganhar por mês? Fala aí para você mesmo, fala para alguém, anota em algum lugar. Eu vou colocar como... Cara, eu acho que $800 é um bom salário de entrada para um jogador de poker, porque na cotação atual dá mais ou menos uns R$4.000, tá? Se você tá assistindo esse vídeo em 2027, eu apostaria que tá menos do que 5 isso daqui, mas vai estar menos do que 5 para 1 essa cotação, tá? Mas pode ser que seja 6, o mundo não é tão previsível assim, tá? É meramente um palpite, mas vai ser um número diferente desse. É só você fazer as contas mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui. R$4.000 por mês é mais do que o dobro do que um salário mínimo, e para quem vem do salário mínimo, não é? Você continua vivendo com o salário mínimo e você pega o restante e já vai planejando a sua aposentadoria. Se você passar 8, 9, 10 anos investindo um salário mínimo por mês, você vai ter depois desse tempo um salário mínimo de renda passiva, tá? Então é importante também essa questão de investimentos, porque o jogador de poker, ele não tem uma previdência pública, não tem uma aposentadoria pública, beleza? Então a gente tem que fazer contas de uma forma diferente do que as outras pessoas têm que fazer, beleza? Os nossos cálculos têm que ser mais ambiciosos, porque se você gasta tudo aquilo que você ganha trabalhando de empregado para alguém, um dia você vai se aposentar. Agora, anotem o que eu tô te falando. Se você gasta tudo o que você ganha sendo jogador de poker, um dia vai te faltar dinheiro. E se isso acontecer quando você tiver 50, 60 anos de idade, imagina que pesadelo, não é? A gente não sabe também quantos anos o poker vai continuar sendo viável para profissionais, beleza? Pode ser que com mais e mais e mais profissionais e com os fiches sendo dragados para cassino online, para bet, para outras atividades recreativas de jogos de azar, pode ser que o poker fique cada vez mais difícil de bater ou de ganhar dinheiro. E quanto tempo será que a gente tem ainda para ganhar dinheiro com poker? Então eu gosto de fazer um planejamento para em menos de 10 anos eu estar aposentado. E para eu estar aposentado eu preciso investir todo mês aquele dinheiro que eu pretendo receber mensalmente daqui 8, 9, 10 anos. A conta é mais ou menos essa. Beleza? Bem mais ou menos, é bem a grosso modo que eu tô dizendo aqui, tá? Agora, beleza, comprar $800 jogando Sitting Bull, eu posso jogar Sitting Bull de $10, fazer 8% de ROI em 1.000 jogos. Ah, pô, Simões, mas eu só faço 250.
tá? Beleza, dá para eu fazer 800 jogos por mês com 250? 800 dólares por mês com 250 jogos? Bom, se eu tiver 10% de ROI no ABI 25, né? Aqui, na verdade, ainda não deu. Essa conta aqui está um pouco errada. Vamos fazer essa conta aqui, tá? Para eu fazer 800 dólares com 250 jogos, eu tenho que fazer 3.2. Então eu preciso de 10% de ROI no ABI 32. Cara, abram os sites aí, pausem o vídeo, abram os sites e vão ver quais são os sites que estão abrindo Sitting Goal de 30 dólares hoje, na parte da tarde, na parte da noite. Vê se dá para bater fácil. Dá uma olhada no field, pesquisa os caras, charca os caras. Isso daqui não tá fácil não, tá? Isso aqui não tá fácil. Então, assim, é mais fácil você planejar o mesmo lucro com volume alto do que com volume baixo, beleza? Agora, fazer 250 jogos ao invés de 1.000, significa que eu vou trabalhar só 25%? Porque se fosse, seria muito interessante também, tá? Eu gostaria de jogar mais caro, com menos volume, e ganhar a mesma grana, porque aí eu trabalharia menos tempo. Isso parece muito interessante, mas na prática não é. Porque o esforço para fazer isso daqui não é só 25% do esforço para fazer isso daqui. Primeiro porque quanto mais caros os jogos, mais escassos eles são, e nós vamos conseguir abrir menos jogos ao mesmo tempo. Então, em termos de horas, você vai proporcionalmente jogar mais horas. Você não faz 250 jogos no ABI 32 em 25% do tempo que você faria 1.000 no ABI 10. Precisa de mais tempo do que isso. Além disso, outra coisa importante é que para fazer esse ROI mais alto, nesse ABI mais alto, você tem que estudar muito mais. Então, como que você vai trabalhar menos? Na verdade, não. Você só vai trocar volume por estudo. A longo prazo, isso daqui é muito bom, porque você pode aumentar o volume depois, tá? Agora, normalmente, quem faz volume baixo, vamos ser sinceros, galera, o que é mais gostoso? Estudar ou jogar? É claro que jogar é mais gostoso para 90% dos jogadores. 95% dos jogadores preferem jogar do que estudar. Se a parte gostosa da profissão você está fazendo pouco, imagina o estudo. Então eu não consigo acreditar que um jogador que tem baixo volume está estudando mais do que um jogador que tem alto volume. Beleza? Porque embora sobre mais tempo para esse cara aqui, se ele tem volume baixo, isso já é um sintoma de que o tempo que ele tem, ele não está dedicando tanto assim ao poker. Beleza? Então isso daqui é um exemplo bem claro de como que um número mais alto de jogos consegue te proporcionar que você faça um planejamento mais ambicioso. Beleza? Com 250 jogos nessa mesma conta aqui, e levando em conta que quem joga menos tem menos experiência, provavelmente estuda menos, então não vai ter o mesmo ROI também, tá? Agora, Simões, mas me falaram, não sei aonde, que quem faz volume mais baixo tem ROI maior, tem mais qualidade de jogo. É verdade? Sim, mas só para quem já estudou. Para quem está no começo da profissão, não é verdade. Se você não tem técnica, não adianta você reduzir volume, não adianta nada. Ok? Agora, um jogador que já passou pelo processo de estudar de forma intensiva por muitos anos, quando esse jogador diminui o volume, aí sim o ROI sobe muito. Beleza? Mas mesmo no caso desse jogador, 12% de ROI no ABI 10, 1,20 para 250 vai dar 300 dólares, tá? Mesmo um jogador que tem um ROI 50% maior vai ganhar menos dinheiro. Vamos conferir essa conta? 12% de ROI no ABI 10 vezes 250, 300, tá certo. Beleza? Então o volume, galera, isso daqui é matemática pura, tá? Mas eu quis dar uma complementada também com algumas coisas importantes para motivar vocês um pouco mais. Último tópico para a gente fechar esse vídeo, que já ficou muito maior do que eu planejava. Quanto antes a gente começar a aumentar o volume, mais fácil é. E por que isso acontece? Quando você estuda, quando você está em downswing, quando você tem acesso a um conteúdo novo, quando você vai para um site novo, o que você instintivamente faz? Diminui o volume. E a coisa que eu mais ouvi de jogadores com volume baixo é a seguinte: eu estou focando no estudo agora. Focando no estudo. Beleza, a gente fez aquele planejamento ali em algumas das aulas anteriores sobre o tempo dedicado ao poker, beleza? A gente colocou ali uma proporção entre 50% a 75% sendo volume, né? E o restante sendo estudo. Aí eu vejo um jogador que tem 200 jogos por mês em Sitting Goal e ele está focando no volume. Ele está focando no estudo. Mas como assim? Se o volume ideal é 800 Sitting Goals, e isso daqui, vamos fazer uma conta bem rapidinho, 800 Sitting Goals por mês, que dá uns 186 por semana. Se você faz uma média de 7 Sitting Goals por hora, 27 horas. Para fazer 800 Sitting Goals, ele precisaria de 27 horas. E a gente pode colocar umas 13 horas de estudo aí para esse cara, por semana. 2 horas por dia, 2 dias por semana, um dia você tira folga ou estuda um pouco menos, tá? Ou posso colocar até um pouco menos, que seja 8, tá? Que seja 8, para ser pouco. 8 horas de estudo, 35 horas ao total, vai dar um pouco menos do que 25% de tempo de estudo. Aí esse jogador aqui, e lembrando que essas 27 horas são por semana. Esse jogador aqui que fez 1/4 do volume desse daqui, que vai dar 7 horas, eu vou colocar números mais redondos aqui, só para ficar mais legal, tá? 28, 36 para... Tá mais ou menos. E esse jogador aqui que fez 7 horas de grind por semana, ele quer me dizer que ele está focando no estudo, entre aspas, quando, na verdade, ele jogou 4 vezes menos do que um jogador que está jogando um volume mais interessante.
E aí tem 21 horas de diferença. Você tá me dizendo que você tá estudando as 8 que esse cara estudou e mais 21, então você tá estudando 29 horas por semana, tá? Você tá estudando 6 horas por dia, 5 dias por semana? Se sim, ok, 200 jogos por dia com 6 horas de estudo, cara, dependendo da qualidade desse estudo e dependendo do seu foco, da sua capacidade de estudo, isso é bem interessante. Para quem tá em Sitting Goal de $1, isso daqui é até melhor do que isso daqui. Beleza? Porque o volume, ele te traz evolução até um certo limite, mas é o estudo que te traz mais espaço para evoluir. Beleza? Isso acontece porque no estudo a gente tem acesso a coisas novas. Você não consegue evoluir por conta própria sem acesso a coisas novas. Senão você fica só repetindo os mesmos ciclos das coisas que você já sabe, ok? Então isso daqui parece até mais interessante. Agora, eu duvido. Pode já ter acontecido em algum momento da minha carreira em que eu ouvi isso daqui e isso daqui era de fato verdade, beleza? Mas às vezes que eu ouvi isso daqui, puxando de memória assim, na maior parte dessas vezes, esse aluno ficou no mesmo lugar por meses. O que diz que eles, são vários, provavelmente não estudaram tantas horas assim. Beleza? Então o que eu quero dizer? Quando qualquer coisa adversa acontece, é instintivo diminuir o volume. Quando você entra em downswing, entrei para um time, tive acesso a um monte de aula, quero aplicar isso, vou diminuir o volume. Agora, se você está jogando 4 telas e você joga 4 horas por dia, 3 dias por semana, meu amigo, você vai diminuir para onde? Você já vai diminuir menos telas, já vai colocar menos telas. Você joga 4 horas por dia e você entrou num time e você é o time do Simões, o Simões é meio maníaco, o Simões me mandou estudar 2 horas por dia. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir de 4 para 2 horas por dia? E aí de 4 telas que você jogava, você vai diminuir para 3 e vai jogar 2 horas por dia? Cara, você não tem todo o tempo do mundo, sabe? Você não tem décadas. Você não tem décadas para decidir, para descobrir se você vai dar certo no poker ou não, ok? Então, se o seu volume base é muito baixo, quando algumas coisas adversas acontecerem e você for diminuir, ele de baixo ele vai diminuir para pífio. Então nós queremos um volume muito bom para que quando aconteça uma coisa adversa, eu possa diminuir de muito bom para bom, beleza? Se eu estou acostumado a fazer 1000 jogos por mês em Sitting Goal ou 600 jogos por mês, vou colocar 500, tá? 600 é bom. 600 jogos por mês em MTT, e eu entro para o time e reduzo isso em 30%, aqui vai para 700, o que é um volume muito bom ainda, e aqui vai para 480. Não, 420, tá? Aqui vai para 420. Cara, 420 jogos por mês em MTT, provisoriamente, enquanto você está ou numa downswing, ou você precisou diminuir telas para você conseguir focar melhor, ou você teve uma aula muito revolucionária e você quer colocar aquilo em prática e para isso você tem que diminuir o volume, você diminui o seu volume de um volume muito bom para um volume adequado, ok? Agora, e quem já está aqui? Vai reduzir em 30%, né? Aqui vai para 490, aqui vai para 390 e, sei lá, 394, 294, tá? Aí começa a ficar bem ruim. E isso assumindo que o seu volume em MTT ou em Sitting Goal já é 700. Agora, quando eu falo em volume baixo, eu tô falando em volume de 300 Sitting Goals por mês. Você entra num time sendo capaz de fazer 300 Sitting Goals por mês e você fala, mas no time eu vou aumentar o volume. Não vai. Na maior parte das vezes, não vai. Beleza? O que vai acontecer é que você vai ter que arrumar muita coisa, você vai ter que prestar atenção em coisas que antes eram invisíveis para você. O seu jogo era um piloto automático e que agora você vai estar trazendo consciência para esse piloto automático, e fazer coisas com consciência demora mais do que fazer no automático, ok? Então a tendência é que imediatamente você reduza volume entrando para um time, ou fazendo um curso, ou começando a estudar com solver, beleza? Esse volume pode ser diminuído no número de telas, no número de horas, no número de dias, não importa, na maior parte das vezes ele é diminuído. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar o nosso volume antes da profissionalização. Você não vai se profissionalizar e depois aumentar o volume, ao contrário, tá? Você vai aumentar o seu volume, vai se profissionalizar e diminuir esse volume num primeiro momento, e depois, conforme as coisas novas que você aprende vão para o seu piloto automático, você pode voltar ao volume que o piloto automático fazia. Essa é a mecânica, é assim que funciona, beleza? Eu, particularmente, passei os últimos anos estudando muito pouco e passei jogando MTT. Eu aumentei o meu número de telas, beleza? Parece meio paradoxal, assim, mas é porque aquele conteúdo de anos atrás se solidificou de uma forma que hoje eu jogo ele no automático. A partir do momento em que eu voltar, e isso vai acontecer em breve, a estudar de forma mais incisiva, mais horas por semana, eu vou ter que diminuir. Atualmente eu jogo 18 telas em NTT, vou ter que reduzir para umas 15, beleza? Para poder jogar focadinho, charcar todo mundo e tudo mais. Simões, como que você joga 15, 18 telas? E eu vou tratar disso provavelmente nessa segunda parte, que é como aumentar o volume, ou talvez vou, talvez não vou. Em algum momento eu vou ter algum conteúdo, dentro do time já tem, sobre como aumentar o seu volume sem perder qualidade de jogo, beleza? Agora, nessa série de vídeos gratuitos, eu não vou tratar sobre a técnica disso, mas vou tratar sobre a parte organizacional, a parte de rotina, que é a parte que,
quando o aluno chega no time com essa parte bem estruturada, a parte de rotina bem estruturada, a parte de planejar e executar bem estruturada, esse aluno ele tende a voar, ele tende a dar muito certo. Aqueles alunos que entregam volume normalmente são aqueles que evoluem mais rápido, beleza? E não é uma relação direta, mas é uma relação de causalidade. Não sei nem se o termo é esse, causalidade, mas é basicamente assim. Não é verdade que o volume baixo é igual a pouca evolução. Mas é verdade que, num sentido muito mais profundo, que rotina desorganizada, mais procrastinação, tá? Mais incerteza sobre o poker. Lembra quando eu falei sobre a gente se testar, né? Aqui. Testar o seu comprometimento. Se você não se testou, você vai ter incerteza sobre o poker, incerteza sobre si mesmo. Você não vai saber de corpo e alma que vale a pena sentar a bunda na cadeira e fazer volume, ok? Essa incerteza, às vezes a gente não sabe se aquilo vai dar em alguma coisa, e isso facilita muito com que você tenha procrastinação também, beleza? Então tudo isso daqui é igual a baixo volume. E isso daqui, tudo isso daqui, eu vou colocar também, de modo geral, pouco investimento de tempo. Tem que mudar essa configuração aqui depois, deixa eu fazer assim, ó. Que fica melhor. Tudo isso daqui é igual a baixo volume. E a gente pode dizer também que tudo isso daqui é igual a pouca evolução, beleza? Então não é que o baixo volume produz pouca evolução, não é que o alto volume produz uma evolução mais rápida, mas é que as coisas que você tem que organizar para ter um alto volume são as mesmas coisas que você tem que organizar para ter evolução no poker. Por isso que o volume é tão importante. Não é o volume que te faz evoluir no poker, mas arrumar o que precisa ser arrumado para fazer volume é sim o que te faz ter muita evolução. Então a gente tem uma relação de mera causalidade entre volume baixo e pouca evolução, mas na prática, essa evolução ela é quase direta. Ou seja, se você quer evoluir no poker, você precisa ter um volume decente. Se você não consegue ter um volume decente, é muito provável que você não vai conseguir ter uma evolução no ritmo que você quer. Não é no ritmo que o Simões quer, tá? Porque pensa do ponto de vista do Simões, se o Simões tem um time ali com 20, 30, 40, 50 jogadores profitando $200 por mês, sabe? Multiplica isso, pô, é uma empresa que tem um faturamento muito interessante e que vale a pena continuar trabalhando nesse segmento. Agora você como aluno, o que você vai fazer com 30, 40, 50% de $200 por mês? Isso assumindo que você vai conseguir gerar isso aqui. Não vai conseguir fazer muita coisa, não vai valer a pena. E depois de alguns meses, você vai começar devagarinho a perceber que não tá valendo a pena e você começa teu cérebro começa a sabotar. Teu cérebro percebe que você tá numa barca furada e vai começar a se sabotar, beleza? Então, muitos times não cobram tanto assim o volume do aluno, porque se eu não consigo dobrar o volume do meu aluno, eu vou dobrar o número de alunos, ponto. Matematicamente a conta fecha e o time continua sendo lucrativo. Agora, e para você? E para você que é aluno, vai fazer sentido você ganhar $100, $200 por mês? Isso vai realizar o seu sonho, aquilo que você imaginava que era ser um jogador profissional de poker, quando você via stream, quando você via posts com grandes resultados e você começou a sonhar em ser jogador de poker. Isso daqui é o seu sonho? $100, $200 por mês é o seu sonho de ser jogador de poker? Eu duvido que seja, eu acredito que não é. Beleza? Então, ataquem essa questão do volume, tá? O quanto antes, e deixa até nos comentários, entrem em contato comigo se vocês quiserem, ali pelo Instagram, tá? Se vocês quiserem relatar como foi pra vocês executar tudo isso que eu passei, principalmente no próximo vídeo, tá? Então assistam o próximo vídeo primeiro, depois sintam-se à vontade pra vir falar comigo e dizer e relatar como foi a experiência de vocês. Se for algo de valor, eu posso trazer mais um vídeo aqui no canal pra galera, compartilhando as minhas impressões sobre o que vocês trouxerem pra mim, beleza? Mas, de qualquer maneira, coloquem em prática, tá? Comecem a fazer um volume mais interessante, beleza? E para isso vai vir a parte 2 desse vídeo, que deve estar logo aí embaixo na sequência. Se não tiver, eu vou colocar o link em algum lugar, provavelmente na descrição, ou se não, simplesmente procurem no meu canal um vídeo com esse título aqui, beleza? Talvez, se você está assistindo esse vídeo poucos dias depois do lançamento, então é possível que essa segunda parte não esteja postada ainda. Então fica de olho no canal, beleza? E siga o que vai ser passado aqui nessa parte 2, beleza? Bom, galera, reforçando então, contatos sobre inscrição no time, se vocês quiserem saber sobre como o time funciona, quais os critérios, etc., entrem em contato comigo ali também, direto pela rede social. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem algum comentário, alguma coisa que queiram acrescentar, sintam-se à vontade para mandar para mim no particular ou para deixar aqui nos comentários. Sempre é válido relembrar vocês também para se inscreverem no canal, para deixarem um gostei no vídeo, para comentarem, para mandarem para pessoas que vocês conhecem e que vocês acham que isso daqui pode ser útil, beleza? Galera, eu espero de coração que tenha feito sentido, que tenha sido útil para vocês isso daqui, espero que tenha principalmente dado uma chama e uma motivação especial para vocês, beleza? Eu como alguém que veio
de uma condição financeira muito menos privilegiada e pude realizar muitos sonhos com o poker. Eu quero muito que muitos de vocês realizem esse sonho também, e por isso estou fazendo esse conteúdo também. A partir desse momento aqui, praticamente é clichê dizer isso, mas é verdade, só depende de vocês, beleza? Bom, então é isso, galera. Valeu, até a próxima.